A aproximação começa. O avião é vetorado pelo controle de tráfego aéreo. Faz a perna base, vira para a final da pista 26. A 14,5 km da cabeceira da pista, o controlador de zona de pouso, callsign LZC, começa a dar informações posicionais. 101, 10 km entrando na rampa de planeio. E aqui a gente tem mais um elo da corrente, tá? Porque Smolensk Norte não tem rampa de planeio por ILS, como eu já falei. Então o controlador estava referenciando uma rampa imaginária calculada pelo radar russo PRL, com precisão de pista militar, que não é nem de longe a precisão de um ILS. O Tu-154 estava, na verdade, 130 metros acima dessa rampa imaginária e quando ele estava a 8 km da pista, ele estava 65 metros à esquerda do eixo central. E o LZC chama 8 no curso na rampa. Só que não estava. O controlador, por falta de prática na posição, por falta de instrumentação adequada, por provável viés de confirmação, ele queria que aquele voo pousasse. E ele passou 5 confirmações sucessivas de que o avião estava no curso e na rampa. E nenhuma delas era verdadeira. O avião começou a descida final quando estava a cerca de 1 km do rádio farol externo. Quando ele sobrevoou esse NDB, ele estava a 1.400 pés, que dá 426 metros acima da elevação do aeroporto. 12 segundos depois, o TALS dispara o primeiro alerta, Terrain Ahead. E é nesse instante que o comandante, talvez confuso com a mensagem, talvez achando que o TALS estava enganado, porque o terreno ali tem altitude variável, ele mudou o ajuste do altímetro barométrico para pressão padrão de 1013 hectopascal. Isso faz o altímetro passar a indicar uma altitude 168 mais alta do que a real. Com isso, o TALS passa a receber dados errados e acredita que o avião está 168 metros mais alto do que de fato está, e inibe os próprios alertas. Por que o comandante fez isso? Não se sabe. Mas ele é o elo mais letal de todos. A velocidade de aproximação é de 168 nós, cerca de 310 km por hora. E a taxa de descida é de 8 metros por segundo, o equivalente a cerca de 1.575 pés por minuto. Isso é excessivo para uma aproximação final, onde o padrão é metade disso. Nenhum membro da tripulação ali naquela cabine chama atenção para esse fato. Copiloto não comentou e nem contestou essa descida. O navegador apenas cantava as altitudes. O engenheiro de voo, por posição física, ele fica atrás, não tem muita visão dos instrumentos primários, então ele não podia intervir mesmo. E o comandante em chefe da Força Aérea, aquele general Blazik, ele estava na cabine de comando. E o diretor de protocolo diplomático também, ou seja, tinha gente demais no cockpit em momentos demais do voo, em uma fase crítica. O avião já estava ali abaixo da rampa teórica. E às 9h40, quando faltava 2,5 km para a cabeceira, o controlador chama 2 no curso na rampa. E o avião estava, na verdade, 20 metros abaixo da rampa e 80 metros à esquerda do eixo da pista. Todos os elos estavam se encaixando em sequência para formar a corrente que ia levar ao acidente. Às 9h40, o avião está a 1.300 pés, cerca de 394 metros acima da elevação do aeroporto, ou seja, apenas 91 metros acima do solo, e a 1,7 km do início da pista. O comandante Protasiuk comanda em polonês: vamos arremeter. Um segundo depois, às 9h40:53, o copiloto Grivsna responde: arremetendo. Mas aqui acontece mais um detalhe técnico. O comandante, ele tentou executar essa arremetida pelo piloto automático. Ele apertou o botão de Go Around do ABSU, esperando que o sistema puxasse o avião para cima automaticamente. Mas o ABSU, pela configuração da fase do voo, não respondeu do jeito esperado. O avião continuou descendo por inércia. Às 9h40:54, a 66 metros acima do solo e a 277 km por hora,
o radioaltímetro dispara o alarme de altitude crítica. Este é o último aviso técnico que o avião pode dar antes do impacto. O comandante puxa o manche para trás, tentando forçar a subida, mesmo com o piloto automático ainda engatado. E a reação dele é confusa. Ele está tentando entender por que o avião não está respondendo. 3 segundos e meio depois do alarme do radioaltímetro, às 9h40 ele finalmente desacopla o piloto automático manualmente, puxando forte o manche para trás. Ele está a apenas 28 metros do solo e apenas 2 metros acima da elevação do aeroporto, que ele está num buraco. 1 segundo depois, às 9h40 ele empurra as manetes de potência para frente e puxa o manche com força, mas já era tarde demais. A aeronave estava a apenas 16 metros do solo e 5 metros abaixo da elevação do aeroporto. Era esse buraco no terreno, uma depressão natural na floresta antes do aeroporto. E às 9h41, o avião estava a 10 metros do solo, neste buraco, e a 1 quilômetro da cabeceira, quando ocorre a primeira colisão. O topo de uma bétula. O avião raspa a copa da árvore. A estrutura resiste. O avião continua voando. E agora num esforço desesperado de ganhar altitude. É importante vocês entenderem que a potência de um motor a jato, ela não é igual ao acelerador de um carro. Quando você pisa no acelerador, é quase instantâneo o aumento da potência, porque já vai a gasolina, os pistões respondem rapidamente, o motor acelera e o carro vai. Em um avião a jato existe uma grande inércia. Então quando você comanda a potência máxima, demora até 7 segundos para o motor atingir aquela potência que você deseja. Tá? Só um detalhe técnico. Às 9h41:03, a 855 metros do início da pista, a asa esquerda colide com o tronco de uma árvore de 30 a 40 centímetros de diâmetro. O impacto arranca aproximadamente 1/3 da asa esquerda, incluindo parte do aileron. Uma única árvore acertou. E com a asa esquerda mutilada, o TU-154 perde sustentação naquela asa de forma catastrófica no lado esquerdo e começa a rolar para a esquerda, a 260 km por hora. Às 9h41:05, o controlador Corsaz grita no rádio: "Arremeta! Arremeta!", mas já era tarde demais. Ninguém no cockpit ouviu. Às 9h41:07, 2 segundos e meio depois, o avião atinge o solo invertido, no ângulo de 10 a 12 graus e numa proa de 240 graus, a 260 km por hora, em um pequeno bosque ali do lado da estrada de Kutuzov. O Tupolev se desintegrou completamente. Nenhum sobrevivente. Uma área de cerca de 52 metros de largura por 165 metros de comprimento ficou coberta de destroços e floresta destruída. Lá em Katyn, cerca de 15 quilômetros dali, a multidão que se preparava para receber o presidente começou a ouvir rumores. Os poloneses desabaram em lágrimas. Os russos presentes silenciaram em choque. O impossível tinha acontecido. E a